misterioso. Olá, Mariana, tudo bem? Meu nome é Marjorie e sou escritora. Nossa, que nome bonito. Marjorie. Conheci seu canal tem pouco tempo e gostei muito. E hoje eu resolvi escrever este relato que a minha mãe me contou e aconteceu com ela há muitos anos atrás, quando ela era bem jovem. É uma história que ela nunca esqueceu. Como falei, eu sou escritora, então vou tentar passar todas as emoções aqui e escrever também de uma forma mais literária e mais detalhada para sua melhor leitura. Os nomes, se acaso houver algum, estarão todos trocados durante o relato. Muito obrigada! Minha mãe sempre foi muito animada, gostava de festas, música e dança. Naquele tempo, as festas no interior eram grandes acontecimentos e ela costumava ir com as irmãs e com algumas amigas, sempre que podia. E numa certa noite, as coisas não saíram como planejado ali. Ia ter uma grande festa numa fazenda ali que não era muito próxima, mas ela estava muito animada para ir. Os meus avós tinham saído e deixado meu tio mais velho tomando conta ali da casa. Ele era muito rígido, daqueles que não deixava ninguém dar um passo fora da linha. Quando a minha mãe e as irmãs pediram permissão para ir na festa, ele proibiu na hora. Mas a minha mãe, bem, ela não queria ficar de fora. Então armou um plano para poder escapar sem que ele percebesse. Quando anoiteceu, ela esperou o silêncio ali da casa, esperou todos dormirem, e com a ajuda de uma das melhores amigas dela, ela saiu escondida pela janela. A festa, como disse, ficava em uma fazenda. Mas para chegar lá, sem ser vista, elas precisariam passar por um caminho mais isolado, perto de um rio que cortava a região. Era um lugar que todo mundo evitava depois que anoitecia. Mas elas estavam tão empolgadas que ignoraram ali o medo e os avisos dos mais velhos. Já era quase meia-noite quando as duas se aproximaram ali do rio. O vento soprava forte na hora e só dava para ouvir o som das folhas secas quando o vento batia. Começaram também a escutar um farfalhar estranho no mato, como se alguém estivesse seguindo logo atrás delas. Assustadas, elas pararam e olharam para trás. De primeiro momento não viram nada, apenas a escuridão. Elas continuaram, tentando convencer a si mesmas que era só coisa da cabeça. Mas a cada passo, a sensação de estarem sendo observadas aumentava. Minha mãe dizia que sentia um arrepio gelado ali percorrer a espinha, como se alguém estivesse colado ali respirando bem perto dela. A amiga dela até chegou a comentar: "Você está sentindo isso também? Parece que tem alguém nos observando." Mas antes que pudessem conversar mais, aquele farfalhar das folhas ficou mais alto, mais rápido, mais próximo a elas. E de repente, elas ouviram um barulho seco, como se algo tivesse se movido no escuro. E quando viraram para olhar, viram aquilo. Minha mãe nunca esqueceu a cena: uma criatura baixa, com os olhos vermelhos, um rosto totalmente retorcido, correndo ali em direção a elas, numa velocidade assustadora. Parecia um ser, tipo um anão estranho, uma coisa que não era ali deste mundo. E o jeito que aquilo se movia era completamente errado, desengonçado e ao mesmo tempo rápido demais. As duas gritaram e começaram a correr desesperadas, sentindo os passos daquela coisa cada vez mais perto. Mas quando criaram coragem de olhar de novo, aquilo não estava mais lá. O que vinha atrás delas agora era algo ainda pior. Um cachorro enorme, todo preto, com a boca aberta
e os dentes brilhavam ali à luz da lua. Ele corria furioso, rosnando alto. Minha mãe diz que correu como nunca tinha corrido antes. O coração parecia que ia saltar ali pela sua boca. Elas chegaram à beira do rio e atravessaram ali no meio da água sem pensar duas vezes, tropeçando ali nas pedras, se molhando até os joelhos. Quando chegaram do outro lado, olharam para trás e viram aquele cachorro parado na margem, rosnando com uma fúria que não parecia normal. Mas o que mais apavorou a minha mãe foi o rosto daquela criatura. Minha mãe jura que por um instante aquele cachorro tinha um semblante humano, os olhos e a expressão de ódio. Foi a cena mais horrível que ela já presenciou. As duas correram até a festa, encharcadas e sem conseguir respirar direito. Quando entraram, todo mundo parou e ficou olhando sem entender nada. Elas estavam pálidas e tremiam muito. Demoraram para conseguir contar tudo o que aconteceu. E quando finalmente contaram, a dona da casa ficou horrorizada. Disse que aquela parte do rio era amaldiçoada, cheia de coisas ruins, e que ninguém de bom juízo andava por lá depois da meia-noite, e que era uma noite de lua cheia, e que talvez o que as perseguiu fosse um lobisomem. Na volta, um rapaz ali da festa acompanhou as duas pela estrada, e graças a Deus nada aconteceu. Mas quando a minha mãe entrou em casa, o irmão dela, o meu tio, já estava esperando furioso. Ela levou uma bronca daquelas dele e no dia seguinte apanhou de cinto dos pais por ter desobedecido. Mas ela mesma dizia: o castigo não doeu nada, comparado ao medo que sentiu naquela noite. Até hoje a minha mãe não consegue explicar o que ela viu. Ela só diz uma coisa: nunca mais eu duvidei que existem coisas que a gente não compreende e que nem devemos tentar compreender, só respeitar. Ela nunca soube se era um lobisomem ou uma aparição. Mariana, eu acho que elas presenciaram a transformação de um lobisomem. Ela disse ser um ser tipo um anão, mas eu acho que poderia ser um homem que estava se transformando em um lobisomem. Bom, esta é a minha explicação. O que você acha? Você e os seus inscritos. Mariana, obrigada, desculpe pelos erros, pois mesmo eu sendo escritora, eu não sou perfeita. E beijos. Um beijo aí pra você, muito obrigada, e tá muito bem escrito, não tem erro. Se tiver algum erro aí, fui eu que li errado mesmo. Está muito bem escrito, muito obrigada. E eu também acredito nessa sua teoria aí de que pode ser ali um homem que estava se transformando em lobisomem. E a questão delas falarem que era não é porque deve que ele estava todo encolhido ali, né, se transformando. E na hora que ele começou a correr atrás delas, ele ainda estava naquela posição ali meio encolhido. Mas eu acredito também que possa sim ser um lobisomem.